Eu quero dizer para vocês que o nosso papo de hoje vai ser sobre relacionamentos. Sexta-feira, né? Um tema bem gostoso. E quero dizer também que eu vou dar bastante tempo para perguntas hoje. Eu acho que eu tenho recebido como feedback, né? Muita gente tem feito perguntas depois que termina a live, né? Vem no WhatsApp ou no próprio Instagram me fazer perguntas. E hoje eu vou dar um tempo bom assim para perguntas. Hoje é um bate-papo mesmo sobre relacionamentos. E eu tô muito feliz porque eu considero esse um tema muito importante para todos nós, porque relacionamento é vida. A gente já começa com isso, né? Relacionamento é vida. E quando a gente se relaciona, a gente se sente vivo pro mundo, né? Então, nosso tema de hoje é relacionamento. E relacionamento, eu vou dar uma pincelada, né, sobre relacionamento em tempo de confinamento, né? Como é que tá aí a relação de vocês? Quem tá com seus companheiros e companheiras dentro de casa? Oi, Aline! Já vou deixar minha pergunta aqui. Então, vou começar? Podemos começar? Começar a falar um pouquinho sobre relacionamento. Já pegaram a bebida de vocês? Olá. Muito feliz de ver vocês aqui, viu? Vambora começar. Então vamos falar sobre relacionamentos, né? Assim, relacionamento amoroso, né? Eu vou dar uma pincelada sobre esse momento. Não quero partir muito do princípio desse momento não, porque quando eu lancei o tema de relacionamentos, foi tão interessante isso. Quando a gente lançou o tema, né, foi uma proposta até, porque eu tô deixando para vocês aí, qual tema vocês querem que eu fale, né? O que vocês querem que eu aborde na próxima live? E esse tema surgiu, relacionamentos, e então eu achei super bacana. Só que surgiu com várias perguntas já, muita gente me perguntando muita coisa, muita gente já fazendo questionamentos, né, trazendo reflexões. Então eu vou dar uma pincelada sobre o relacionamento agora, em tempo de confinamento, e depois eu vou falar sobre as bases do relacionamento amoroso, né, segundo as leis sistêmicas. E aí eu acho que é legal a gente perceber, né, como tá esse relacionamento hoje dentro da nossa casa, né? Esse confinamento que nos convida a esse estreitamento da relação, né? A intimidade. Muitos casais estão vendo que são super íntimos, muitos casais estão percebendo que a intimidade tá falhando um pouco, muitos casais estão podendo conversar, muitos casais estão percebendo o quanto é difícil conversar, o quanto é difícil dialogar, né? O quanto a presença um do outro nesse estreito, né? Tão no dia a dia, né? No arroz e feijão do todo dia, o quanto é desafiador. E o que a gente pode fazer nesse momento para que a gente possa atravessar esse confinamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com a nossa relação, né? De uma forma positiva, de uma forma saudável, né? Conviver exige de nós diálogo e escuta, né? Então eu vou bater nessa tecla do quanto está sendo necessário nesse momento os casais poderem se escutar e poderem aprender a falar, né? Porque a gente, com a rotina do dia a dia, a gente vai lançando informações, né? Mas muitas vezes o diálogo profundo, aquele diálogo íntimo, né? Que um relacionamento traz para nós como possibilidade, muitas vezes não acontece, né? Às vezes um casal está muito tempo juntos e eles fazem do seu casamento, da sua casa, uma empresa, uma administração, né? Como é que vai ficar a funcionária, como é que vai ficar a escola do filho, bota no inglês ou não bota no inglês, a gente viaja ou não viaja, a gente
compra ou não compra aquilo, quem vai ao mercado. A gente acaba, a relação acaba virando uma administração, né, da própria família, uma gerência da própria família. E muitas vezes o casal, né, a relação, a intimidade, ela fica um pouco perdida, né, principalmente para os casais que têm filhos. E esse confinamento, ele está nos convidando para esse estreito, né, para esse lugar de, e aí? Vamos olhar um para o outro, vamos olhar o quanto nós somos íntimos, vamos olhar o quanto nós somos distantes, vamos olhar para o que é abundante na nossa relação, para o que falta, para o diálogo, para a escuta, né, para as expectativas, né? Quantas expectativas nós criamos numa relação, né? Muitas expectativas. E esse momento é um momento que a gente está revisitando todas elas. O casal vira pai e mãe, né? E a gente está revisitando todas as expectativas, né? Por que a gente está revisitando todas as expectativas agora, nesse momento de confinamento? Porque estamos todos vulneráveis, né? Estamos todos carentes. Em geral, num casal, né? Às vezes um fica mais carente, o outro acolhe, depois dá lugar para a carência do homem, a mulher acolhe, a gente vai nesse acolhimento, né? E nesse momento estamos todos vulneráveis e carentes, com os nossos medos latentes, com as nossas inseguranças, né? E aí, nesse momento que está tudo tão latente para todo mundo, né, a gente observa qual é o equilíbrio dessa relação, né? Quem é que vai me acolher? Quem é que vai me proteger, né? E aí são as expectativas que a gente sempre coloca numa relação que a gente não para pensar sobre ela. E esse estreito, né? Eu tenho recebido muitas mensagens, eu tenho recebido os casais mesmo dizendo, né, que esse estreitamento que a gente está vivendo hoje, confinados dentro de casa, né, tá possibilitando a gente se olhar como indivíduo também, né, não só como casal. Porque o casal, o que é uma desordem, né, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é uma desordem da relação, muitos casais se fundem, né, e nessa fusão, é até bíblico isso, né, 2 se torna 1, né, e nessa fusão eles deixam de ter a identidade pessoal de cada um. E esse confinamento, esse momento, está trazendo à tona esse lugar, né, de que cada um é um ser único, né, que cada um tem o direito, sim, da sua fragilidade, tem o direito, sim, de seu recolhimento, mas enquanto casal também precisa construir uma intimidade, um relacionamento mais próximo e mais verdadeiro, né? Então esse confinamento está trazendo essas repercussões todas, né, para os casais que estão confinados, né? A gente pode falar, né? Hoje eu atendi até uma pessoa que ela disse assim, não, a gente está sendo super bem, tá cada um dormindo num quarto, cada um usando um banheiro, né? Então assim, e é de fato, né? Assim é muito fácil conviver, né? Cada um respeitando o espaço do outro. É bacana quando o casal respeita o espaço do outro, né? Mas um casal também compartilha do mesmo espaço. Como é que está sendo esse compartilhar? Tem casal que só compartilha e não olha cada um para o seu individual. E tem casal que só olha para o individual e não compartilha. Então, nesse momento, né, de confinamento, é bom a gente revisitar isso, né? Como é que a gente está passando por esse processo? A gente está compartilhando ou a gente está se isolando um pouco para poder não ter brigas, né? Para evitar conflitos. Essa é uma frase interessante, né? É melhor ficar quieto para não evitar conflitos. E quando a gente não conflitua, né, a gente não cresce como casal. Isso é muito importante pensar, né? Eu ouço muito assim as pessoas falando que fulano, meus pais ficaram casados tanto tempo, se amam muito, nunca brigaram. E aí assim, tipo, oi? Nunca brigaram, né? O conflito, ele é salutar, né? E é natural. Todo conflito de casal é natural.
natural, ele precisa existir, né? Porque não tem como um casal viver anos sem conflito, porque são pessoas completamente diferentes, né? E o conflito é que nos permite a expansão. Já pararam para pensar nisso? Que o conflito é que nos permite a expansão? Quando a gente conflitua com o outro, a gente pode refletir sobre o que o outro está dizendo, a gente pode refletir sobre os nossos valores, a gente pode revisitar as nossas crenças. Agora, quando a gente se cala para não criar conflito, né, a gente está impossibilitando com que a gente cresça, né? Com que eu mesma cresça com aquilo que eu posso ouvir do outro, ou com que o outro cresça com aquilo que eu posso contribuir, né? Então, o conflito é algo natural para o casal. Então, eu desejo muito que esse confinamento esteja trazendo para vocês aí bastante intimidade, bastante possibilidade de recriar essa relação aí, que talvez por um tempo estivesse adormecida, né? Talvez por um tempo estivesse silenciada, ou talvez estivesse gritando muito, né? Uma relação que grita muito, e de repente esse confinamento traz a gente para um estreito, para a gente reconectar com aquilo que é realmente essencial para a gente. E uma relação nos faz crescer muito. Então eu quero dizer para vocês que eu vou deixar vocês fazerem bastante perguntas hoje. Mas eu quero trazer uma reflexão, né, do que é um casal, né? Por que um relacionamento ele é muito importante pra gente. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, nos meus grupos, né, que o relacionamento de casal ele é fundamental para o nosso crescimento pessoal. Né? Eu sempre digo que uma pessoa que diga que não quer se relacionar, não quero encontrar alguém, eu já desisti de uma relação, né? É uma pessoa que talvez não esteja também disposta a se desnudar. Porque um relacionamento afetivo e amoroso, ele sempre nos desnuda. A gente tem muitas expectativas e a gente idealiza muito aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa, né? Existe aquilo que a gente acha que a gente é, existe aquilo que a gente realmente é e existe aquela opinião que o outro tem sobre nós. São 3 lugarzinhos que a gente ocupa, né? Aqui dentro e no externo, importantes para a gente revisitar, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente sempre tem uma ideia pronta da gente, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, ou eu não sou egoísta, ou eu não sou ciumenta, ou eu deixo a minha mulher trabalhar e não tenho problema com isso, acho isso ótimo, né? A gente tem uma idealização daquilo que a gente é, daquilo que a gente considera que é bom. Mas quando a gente se relaciona mesmo no estreito, por isso que eu digo que é bom a gente se relacionar, porque quando a gente de fato se relaciona, é o momento que a gente se permite enxergar. É aquele momento que a gente realmente se enxerga. Nossa, será que aquilo que eu penso mesmo, será que eu realmente não sinto ciúmes? Será que eu realmente considero que a minha mulher precisa trabalhar e que é bom que ela trabalhe? Que seja independente? Será que eu realmente considero que o feminino... Enfim, a gente vai revisitando todas as nossas teorias, todas as nossas expectativas. E o relacionamento amoroso, afetivo, é um grande portal de autoconhecimento. Porque é ali que a gente se desnuda. É ali que a gente se reconhece, né? E é ali que a gente expande. Quando a gente se permite se relacionar, a gente está se permitindo expansão. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar. Nós somos criados na nossa família, no meu sistema, né? O meu sistema está lá com as suas formas de agir, com as suas formas de pensar, com as suas crenças, né? Com modelos, né? Pré-determinados e com costumes, né? Então essa foi a minha criação. O outro, aquele que está lá na casa dele, está sendo criado por pais com outras profissões, com outras culturas,
com outras possibilidades, com outras crenças, às vezes até com uma formação religiosa diferente, né, da minha, enfim. Então, quando esses dois sistemas se unem, né, e se permitem se conhecer, é um momento de expansão, porque eu estou trazendo todas as minhas informações para essa pessoa e essa pessoa está trazendo todas as informações dela para mim. Então é aquele momento que a gente vai visitar a família do namorado, do esposo, do futuro marido, e a gente fala assim, nossa, a mãe dele ama diferente, a mãe dele fala de amor de forma diferente, ou a mãe dele fala, ou o pai dele é super tranquilo, ou o pai dele é mais rígido, mas eles têm uma forma de pensar. Então eu vou ali me adequando e visitando aquele sistema que é diferente, de forma diferente. E isso vai me permitindo expandir. E quando eu me permito ao relacionamento, quando eu me permito a expansão, eu continuo nessa relação. Agora, se eu não me permito essa expansão, eu começo a falar que porque os pais dele, as irmãs dele, os irmãos deles pensam diferente, eu não quero mais. Eles são muito diferentes de mim. Eu não quero me relacionar com ele porque ele é muito diferente de mim. E aí eu não me permito essa expansão e vice-versa, né? Então se relacionar é uma expansão. Quando a gente se permite entrar no sistema do outro, compreender o que motiva cada sistema, a gente agrega para a nossa vida. E por que se relacionar é tão desafiador? Vocês concordam que é desafiador se relacionar? Um relacionamento, no primeiro momento, assim, né, é um desejo de todo mundo, mas é desafiador quando a gente se une a alguém, né? Porque eu levo a minha bagagem, toda a minha bagagem, o outro traz a bagagem dele, o sistema dele. Então são sistemas completamente diferentes, que se unem lá na frente para formar um terceiro sistema. Nesse terceiro sistema é uma união de crenças e valores de sistemas diferentes, que a gente está formando um terceiro sistema. Então é claro que é conflituoso. Quando a gente está, eu fui criada de uma maneira, então eu acredito que aquela forma com que eu fui criada, algumas leis, algumas regras e algumas crenças, é o que é melhor para mim. E o outro também, ele acredita que a maneira com que ele foi criado, os valores, os costumes, é o melhor para ele. Então, quando essas duas pessoas se unem para formar um terceiro sistema, quais são os valores que vão para esse terceiro sistema? Essa é a pergunta importante, né? Então, é o momento da gente começar a se flexibilizar, compreender o que é melhor para a gente, quais são as leis e quais são as regras que vão gerenciar o nosso novo sistema. É muito difícil a gente se desapegar das nossas crenças anteriores, dos nossos costumes anteriores. E isso, gente, eu estou falando de uma forma ampla e estou falando do estreito, né? Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito comum, né? Se na minha família todo mundo se reúne aos domingos para almoçar, e é de lei, é sagrado, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo domingo a gente almoça juntos, né? E na família do meu companheiro, ele acredita que todo domingo cada um vai buscar o que é melhor para si. Um vai para um parque, um outro vai para o restaurante, eles viajam no final de semana, né? O final de semana é livre. Quando esses sistemas se unem, como é que vai ficar isso, né? Um acredita que a gente precisa sair no final de semana, e o outro acredita que a gente precisa almoçar todo domingo com a família, né? Então, isso tudo gera conflitos que nos possibilita a expansão, criar novas regras, criar novas possibilidades, criar o nosso modelo de viver que seja saudável para nós dois. Então, o relacionamento, ele traz essa possibilidade da gente avaliar e flexibilizar um ao outro. E aí, o que é que atrapalha muito, né, a gente ter um relacionamento amoroso? Vocês têm noção? Vocês podem compartilhar comigo?
muito sacrificante se relacionar? Não. Sabe por que a gente considera que seja sacrificante muitas vezes? Porque às vezes a gente está em lealdade ao nosso sistema original, né? É muito importante pensar e lembrar que a gente muitas vezes fica leal ao clã, leal à nossa família de origem, né? Então, nenhum casal, gente, se encontra por acaso. O acaso não existe numa relação de casal, né? A gente vem com as nossas memórias ancestrais e todo casal, ele se une, né? E muitas vezes o que distorce o relacionamento é justamente isso, porque muitos casais, eles se unem para quitar questões do relacionamento dos pais. Verdade. Então, eles vêm, se unem, veja só, olha as nossas expectativas. A gente se une ao outro e aí a gente geralmente revisita no relacionamento. Isso eu vejo muito nas constelações familiares que eu facilito em grupo ou individualmente, né? O casal se encontra, né? Por afinidades de questões inconscientes, né? Muito comumente uma filha de um pai alcoólatra se une a um marido que também tem algum vício, porque ela acredita, né, repetindo essa história, que ela vai poder fazer diferente. Muitos homens que eu vejo também na constelação que viram seu pai trair a sua mãe, recebi um recentemente, que viu o pai trair a mãe, ficou muito chateado, brigou, tomou partido, e depois, quando se relaciona, trai a sua esposa. Então, assim, muitos emaranhados sistêmicos, né, acontecem dentro de uma relação de casal. Então, a gente precisa compreender que casar, se relacionar, tem certas dificuldades sim, porque a gente vem com a expectativa de organizar o nosso sistema atual. Muitas vezes eu não fui bem cuidada, ou não me permiti perceber o cuidado do meu pai, ou eu não entendo que meu pai tenha sido um pai protetor e eu busco num relacionamento um homem que me proteja. Né? Isso é muito comum na terapia de casal, a mulher dizer assim, ele não cuida de mim, ele não presta atenção em mim, ou a mulher dizer, ou o homem dizer, ela não cuida de mim. Né? Quando a gente escuta uma frase dessa, assim, ele não cuida de mim, ela não cuida de mim, a gente está ouvindo essa pessoa falar de quem? Ele não cuida de mim, ela não cuida de mim. Essa fala é para um companheiro, uma companheira? Ou essa fala é para um pai e para uma mãe? Então, muitos de nós, quando vai para um relacionamento, né, vai com uma expectativa de que alguém supra a carência que eu tive na minha família atual. Isso é muito perigoso. Dos pais, isso mesmo. Essa fala é dos pais. Então, se relacionar, né, quando a gente começa a ampliar a nossa visão de uma maneira mais sistêmica, a gente se possibilita olhar bem para a nossa relação do nosso pai e da nossa mãe, porque a gente tem uma certa arrogância, né? A gente tem às vezes uma certa arrogância e até uma inocência quando a gente vai se relacionar. A gente vai para um relacionamento achando assim, eu quero fazer diferente do meu pai e da minha mãe, né? Ou eu quero que meu casamento seja melhor do que o do meu pai e da minha mãe. E isso é muito complicado, porque eu tô, na verdade, levando uma missão de resolver o relacionamento anterior. Então, eu tô olhando pro meu relacionamento, ou eu tô querendo olhar, ou eu tô presa ao relacionamento dos meus pais? Presa ao relacionamento dos pais. Então, muitos de nós, por vezes, ficamos anos casados, né? Numa relação, mas ainda lá preso ao papai e à mamãe, não conseguindo construir uma relação, não conseguindo construir uma intimidade. Dentro da visão sistêmica, é muito bacana a gente pensar, né? E eu sei que choca muito,
mas o Bert Helling traz para nós a reflexão de que o amor não é o que mantém uma relação de casal. Difícil olhar para isso, né? A gente tem uma cultura, né, de que o amor resolve tudo, de que o amor dá conta de tudo, de que com o amor a gente segue juntos, estamos juntos por amor, né? Quando a gente fica fielmente nisso, a gente se machuca muito. Porque muitos casais que se amam se separam. Muitos casais se separam ainda se amando, né? E não é... Então o que foi que desandou essa relação? Né? Eu ouço muito assim, nossa, eu me separei, mas eu ainda gosto dele. Eu me separei, mas eu ainda gosto dela, né? Ainda tem amor ali. Então, tendo amor, por que essa relação não caminha, né? Então, isso também é uma ilusão que fica incutido em nós, né? Da nossa cultura, da nossa formação religiosa, né? De que o amor tudo resolve, de que o amor ele é, de fato, a mola propulsora da relação de casal. E não mesmo, né? E o que é que faz uma relação de casamento, né? Uma relação, uma união dar certo? É o equilíbrio da troca. Esse é o ponto mais importante para que uma relação de casal funcione. O equilíbrio da troca. Não é o amor. O amor, ele é o perfume da relação. Mas se eu não tiver um equilíbrio de troca numa relação, se eu não souber e compreender as diferenças do outro, respeitar as diferenças do outro, e o outro não souber compreender as minhas diferenças e respeitar as minhas diferenças, não tem amor que sustente uma relação. Então, como a gente pode olhar para esse equilíbrio de troca, né? O equilíbrio da troca é quando a gente vê o outro real, quando a gente possibilita receber esse outro, né, de forma real e ser recebido de forma real. Esse outro precisa, quando olhar para mim, olhar para minha família. Eu sou fruto de uma família. Eu preciso, quando eu olho para o outro, olhar também para a família do outro. Esse outro é fruto de uma família. Então, quando uma falência dos relacionamentos muito grande, isso muito acontece, quando muitas vezes a mulher se casa querendo afastar o companheiro da família dele. Ou o homem se casa querendo afastar a companheira da família dela. Uma mulher longe do seu, não podendo honrar o seu pai e sua mãe, é uma mulher sem sabor. Um homem não podendo honrar seu pai e sua mãe é um homem sem sabor. E aí fica num duelo, né, a relação inteira de qual é a família melhor. Vocês já viram algum casal assim? Ah, porque a família dela é isso, porque o pai dela é aquilo, porque a mãe dela é assim, porque a irmã dela é isso, né? Aí ele acha, acredita que tirando ela da família ele vai protegê-la, né? Ou então a mulher dizendo, porque a minha sogra é isso, o pai dele nunca ligou pra ele, e e a irmã dele, o irmão dele, aí ela vai e pega e protege ele da família. Na verdade, quando a gente faz esse movimento de retirar a mulher da família dela, a gente está querendo ser, o homem está querendo ser o pai dela. Está querendo proteger essa mulher, acreditando que ele pode entrar no lugar do pai dela. E a mulher, quando retira o marido da família dele, ela também acredita inconscientemente que ela está protegendo esse marido, e aí ela entra no lugar de mãe dele. E aí, olha que coisa interessante, né? Como uma relação pode funcionar de casal, marido e mulher, tendo o marido como pai e ou a esposa como mãe. Isso é uma relação? Isso é um casamento?
Não, não é. Então, assim, muitos desajustes, muitos desequilíbrios atrapalham. Tem marido que quer ser eternamente filho? Tem. Muitos desequilíbrios, né, no sistema atrapalham uma relação. Então, se quer ter um bom relacionamento, a gente precisa ter o equilíbrio da troca. Compreender as diferenças, compreender que eu também tenho as minhas falhas, e a gente tem que buscar a complementariedade, né? E essa complementariedade, não que o outro vai, ao se unir a mim, ele vai preencher as minhas faltas e eu vou preencher as faltas dele. Não, nós vamos juntos formar uma relação, com cada um com sua individualidade, porém, aceitando cada um do jeito que é, e amando o outro do jeito que é, e respeitando a família do seu companheiro. Então, alguém quer fazer alguma pergunta para eu continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta para eu continuar? Posso ir? Exato. Sim, a gente sempre fala isso, né? Alguém escreveu aqui, tem marido que quer sempre ser filho, né? Sim, e aí ele encontra uma mulher que quer ser mãe, que entra no lugar de mãe, né? E a mulher que quer sempre ser filha encontra um companheiro que quer ser pai. E aí essa relação fica hierárquica. O equilíbrio da troca é entender que eu sou mulher e ele é homem, né? Quando eu quero que esse homem assuma o papel de meu pai, ao invés de ser uma relação de troca, entra numa relação hierárquica. E vice-versa, a mulher com o homem numa relação hierárquica. E uma relação hierárquica não existe em intimidade. Não existe intimidade. Então, vou dar mais 3 pontos importantes para poder responder as perguntas, ok? Como um relacionamento... vou responder daqui a pouco as perguntas. Quais são os 3 pilares para um relacionamento dar certo? Já olhando para um relacionamento saudável. 3 pilares para um relacionamento dar certo. Primeiro ponto é o sexo. Casal precisa ter sexo. Um casal que não tem sexo é uma relação de amigo, é uma relação de irmão, é uma relação de parceiros de vida, de jornada, mas não é um relacionamento de casal, de casamento. Então, o pilar para que um casamento consiga estar saudável, o primeiro pilar é o sexo. Porque se não tem sexo é qualquer outra coisa, menos um relacionamento de casal. O segundo pilar para um relacionamento ficar saudável, sócios, isso mesmo, somos sócios, né? Se não tem sexo, somos sócios. O segundo pilar para um relacionamento de casal é objetivo de vida. Um casal precisa olhar na mesma direção. Inicialmente, um casal quando se encontra, um olha para o outro, né? Um enxerga o outro, um repara o outro, um expande no sistema do outro, e quando eles se casam, quando eles se unem, eles precisam olhar para frente, para a mesma direção. Qual é o objetivo de vida daquele casal, né? A gente precisa ter um objetivo de vida juntos. Porque se cada um tem um objetivo de vida, o casal se distancia. E o terceiro ponto é o amor. E aí sim que vem o amor, que é o perfume da relação. Então é importante a gente olhar para esses 3 pilares, né? Porque e sair da ilusão e da idealização, né? A gente idealiza muito um parceiro, a gente idealiza muito uma parceira, e essas pessoas são reais, são comuns. E quando a gente se une, por vezes, a gente quer assumir um lugar que não é nosso, né?
um grande prejuízo, né, para se conseguir construir uma relação amorosa, é a gente não saber qual é o nosso lugar na nossa família de origem. Muitas pessoas me perguntaram quando eu lancei o tema relacionamento, né? Falar, você vai falar como a gente pode ter um relacionamento, como pode fazer para ter um relacionamento. Tem gente que tem dificuldade de ter um companheiro, de ter uma companheira. E muitas pessoas têm dificuldade de construir uma relação porque elas ocupam lugares tortos na família de origem. Como seria isso, né? Então, a família, o pai, a mãe e os filhos. Então, cada um tem seu lugar. Se eu, Cristiane, por exemplo, na minha família de origem, acho que eu tenho que proteger a minha mãe do meu pai, se eu considero que eu preciso proteger a minha mãe do meu pai, eu saio do lugar de filha e entro no lugar de protetora da minha mãe. Nesse lugar de protetora da minha mãe, eu assumo a minha mãe como responsabilidade. Eu dificilmente vou conseguir ter uma relação saudável. Dificilmente. Porque já tem uma pessoa ocupando esse espaço aqui na minha vida. Então, a grande dificuldade que acontece são os emaranhamentos quando a gente não está no nosso lugar, na nossa família. E por isso que a gente tem dificuldade de construir uma relação saudável. Às vezes até tem uma relação, mas não uma relação saudável. Então eu vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar para vocês. Vamos lá. Quem quiser fazer uma pergunta, depois de tudo que eu coloquei aqui, a importância do relacionamento de casal, o pessoal está fazendo aqui considerações daquilo que eu coloquei. Mas eu quero poder responder perguntas. Muito bom te ouvir, que bom, fico feliz. Enquanto as perguntas vêm, eu quero dizer que é muito bom a gente se relacionar. O que eu faço em uma relação abusiva? É uma pergunta bastante importante essa, tá? Porque eu até respondi isso no Instagram esses dias, que é o seguinte, né? Em geral, uma relação abusiva, a gente ocupa o lugar, um de vítima e o outro de algoz. E num relacionamento não existe vítima e algoz, né? Dentro da visão sistêmica, a gente compreende que quando a gente está numa relação abusiva, a gente está numa codependência daquela relação. Aquela relação abusiva, ela é importante para mim por algum motivo, talvez até por uma lealdade familiar. Então, quando a gente compreende que está numa relação abusiva, ficar com o pensamento de ser vítima, olha o que ele faz comigo, olha o que ela faz comigo, eu nunca vou conseguir crescer, porque eu também preciso me perguntar por que eu estou nessa relação? Por que eu não rompi essa relação? Por que eu não fui embora dessa relação? Né? Então, num relacionamento, não existe vítima e algoz. Existe um relacionamento, seja ele como for, tá? Porque quando ele não tem mais função, quando ele não está mais funcionando, a gente pode quebrar o contrato. A hora que a gente decidir. Por que entramos em relações impossíveis ou inalcançáveis? Porque não estamos disponíveis. Ana, acho que é Ana, né? Às vezes a gente acredita que a dificuldade de relacionamento está muito ligada ao outro, né? É o outro que não está disponível, o outro que não tem paciência, o outro que está mais ligado à família dele, mas na verdade a gente atrai uma relação de acordo com a nossa disponibilidade. Então, qual é o seu nível de entrega para uma relação? Será que você está inteira ou você está presa na sua família de origem, ocupando o lugar do seu pai, ou ocupando o lugar da sua mãe, ou porque criou seus irmãos, então você se sente mãe dos seus irmãos, né? Ou porque você
sua mãe se separou e você ficou lá com seu pai, protegendo seu pai, cuidando do seu pai. Então você ali de alguma maneira energeticamente ficou casada com seu pai, então nenhum homem vai substituir esse homem. Então assim, por que eu atraio relações inalcançáveis? Porque eu também não estou disponível. Ponto final. E aí uma constelação pode te ajudar a ver por que você não está disponível para um relacionamento amoroso. Vamos para outra pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Tem um ditado, né, que diz assim: não honrar os pais interfere na relação? Sim. Quando a gente não honra os nossos pais, né, quando a gente não honra o pai como pai e não honra aquela mulher como mãe, a gente não aceita eles. Preste atenção nisso. Quando a gente não honra os nossos pais, o que é honrar pai e mãe? É olhar para eles da forma real. É olhar para eles como reais, com suas dificuldades, limitações, potencialidades, defeitos, né? Então, quando a gente honra os nossos pais, a gente aceita eles como eles são. Quando a gente não honra o nosso pai e nossa mãe, é porque a gente não aceita eles. Se a gente não aceita o pai ou a mãe, a gente é carente de um deles. Se eu não acho que minha mãe é boa para mim, se eu não acho que meu pai é bom para mim, eu tô carente deles. Então eu vou para uma relação querendo que o meu companheiro cuide de mim como meu pai ou como minha mãe. E aí é uma relação entre infantis, né? É uma relação infantil, não é uma relação adulta. E muitos casais estão nesse cenário, tá? Na relação infantil. Numa relação inicial, se tem um sexo bom e objetivos em comum, o amor pode surgir mais facilmente? Com certeza. Com certeza, né? Se tem um sexo saudável, se tem objetivo comum, o amor ele vai só perfumar essa relação. Vai permear e trazendo mais doçura para a caminhada. Relação entre crianças, né? A gente precisa entender que para se relacionar a gente tem que crescer, a gente tem que ser adulto, né? Ser adulto é compreender que o outro tem suas limitações e seus defeitos e que eu também tenho minha limitação e meu defeito, né? Se eu vou para uma relação como criança, né? Se meu companheiro, meu parceiro, meu marido não pode atender uma expectativa minha e eu faço pirraça, querendo, ou me faço de vítima, querendo que ele me acolha, que me coloque no colo, fica complicado, né? E vice-versa. Sair da idealização. Para a gente sair da idealização, a gente precisa olhar para o pai e para a mãe como homem e mulher real. E aí a gente cresce, né? Porque a gente só cresce quando a gente assume os nossos pais. Se a gente não assume eles, a gente vai estar sempre à procura de um pai e de uma mãe. Isso é muito importante. Quando a gente não assume os nossos pais, nós vamos estar sempre à procura de um pai e de uma mãe. Se não tem mais sexo, acabou o amor, mesmo se está com depressão? Não, vamos lá. Depressão é um transtorno que precisa ser tratado. E, de fato, uma pessoa depressiva tem falta de libido. Então, a depressão precisa ser tratada. E a depressão, ela pode estar ligada ao relacionamento ou não. A depressão pode advir de uma questão anterior, até a própria família de origem, tá? Então, uma pessoa com depressão precisa se trabalhar, precisa se tratar para saber o que é que está trazendo esse processo depressivo para poder ressignificar aí a própria vida. Dentro da sistêmica, a gente entende que a depressão é não aceitar a vida como ela é. Então, quando a gente não aceita a vida como ela é,
a gente deprime. Rola pra cima, Cris, tem mais perguntas. E quando uma pessoa não idealiza mais, sente que está bem com o que foi vivido e não procura mais. Então, Marina, acho que é a Marina que escreveu isso, né? Quando uma pessoa não idealiza mais, ela tá madura para encontrar uma relação de adultos, de inteiros. Agora, se ela não idealiza mais e não se permite se relacionar mais, tem uma coisa importante, né? Porque se relacionar é estar conectado à vida. Sexo é vida, relação é vida, né? A troca é vida. O jogo, ele é necessário para que a gente possa continuar o crescimento pessoal, né? Então, quando eu retiro de mim a chance de me relacionar, né? Hoje até uma pessoa, antes de eu entrar aqui ao vivo, falou assim: já desisti, Cris, relacionamento não é bom pra mim não consigo me relacionar. Então, assim, essa pessoa que tá dizendo que não consegue se relacionar é uma pessoa que tá com dificuldade de olhar para as suas questões de origem, né? E que quer continuar preso lá. Acho que morri. Então ressuscita, olha para a vida e se permita se desnudar. Exatamente, não tem essa história de metade da laranja e tampa da panela. Isso é muito infantil, né? A gente acreditar que vem alguém para nos completar, alguém para nos preencher. A relação de adulto é o entendimento que um inteiro com suas limitações encontra um outro inteiro com suas limitações e juntos vamos construir um caminho, olhar para a mesma direção. E que não tem perfeição, tá? Não somos perfeitos, estamos nos aprimorando. O encontro com o outro, né? O encontro com o parceiro, com parceira, independente de ser homem ou mulher, mulher com mulher, homem com homem, esse encontro é uma possibilidade de crescimento pessoal. Estão perguntando por que as pessoas traem tanto. Bom, a traição, ela tem vários olhares dentro da visão sistêmica, né? Muitas vezes é uma lealdade ao sistema de origem, muitas vezes é não estar disponível para aquela relação, muitas vezes a traição, ela serve para manter o casamento, né? Às vezes você se casa, pensa comigo, às vezes a pessoa se casa com alguém que não está disponível para aquela relação, que está presa a emaranhados do sistema de origem dela. Mas essa pessoa acredita que ama muito essa outra. Então, por vezes, a traição ajuda a manter a relação. Esse é um assunto para mais de metro dentro da sistêmica. Pensarei nisso. Então, e o ciúme, gente? O ciúme dentro de uma relação. Vamos pensar nos ciúmes? Quanto é importante a gente olhar para o ciúme também numa relação, porque o ciúme, ele desgasta muitos relacionamentos. E dentro da visão sistêmica, a gente entende que o ciúme agressivo, restritivo, ele, na verdade, é um desejo de que o outro vá embora. Vamos pensar nisso um pouquinho? Quanto mais eu quero prender o outro, com ciúme do outro, esse é, na verdade, um desejo inconsciente de que o outro vá embora. Ciúmes. Essa é a dinâmica do ciúme dentro da visão sistêmica. Então, quem é muito ciumento, quem é muito ciumenta, comece a se perguntar por que eu quero que esse companheiro ou que essa companheira vá embora. E colocar a culpa no outro, né? Tem pessoas que ficam lá buscando e vendo bolsa, e vendo celular, e vendo computador, buscando pistas, né? Com tanto ciúme, buscando a certeza de que alguma coisa tem ali, para que o outro, para quando descobrir, falar: ai, tá vendo? Ó, a culpa foi dele ou a culpa foi dela.
Alguma pergunta mais? Quero uma prova para poder romper. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar para vocês. Buscando justificativas. A gente deseja, né? O ciumento deseja que o outro vá embora, mas ele não consegue mandar o outro embora. Ele não consegue dizer, eu não quero mais essa relação, tá difícil pra mim, né? E isso tudo, gente, de forma inconsciente, tá? Não é consciente isso, né? É de forma inconsciente. E aí, quando o outro, de fato, dá um motivo, ela consegue se livrar, mas aí fica no lugar da vítima, né? Ele fica no lugar da vítima ou ela fica no lugar da vítima. Ou seja, fica no lugar infantil, né? Então, o relacionamento de adultos é o relacionamento que compreende que o outro, ele tem suas limitações e tem suas dificuldades também, né? Esse é o relacionamento entre adultos. Quando eu fico querendo que o outro fale, que o outro... Quando eu fico num revide num relacionamento, né? Vocês já viram relacionamento de revide? Quando eu fico nesse relacionamento de revide, né? Da guerra de braço, quem tá certo, quem tá errado, né? Esse é relacionamento entre crianças, né? Entre infantil. Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais poder? Falar sobre a atual mulher. Gente, isso é tão importante falar, né? Porque geralmente ciúme, né? Muitas vezes a nova companheira ou o novo companheiro tem ciúme da relação anterior, né? O ciúme tem muitos desdobramentos. Eu fico incomodada com a mulher anterior, né? Assim, eu me relaciono com uma pessoa que teve um casamento anterior. E aí, nesse casamento anterior, ele teve filhos. Ou teve um, ou teve 2 filhos. Então, essa relação, por vezes, precisa ter essa comunicação entre os filhos, por conta da dinâmica dos filhos. E aí, essa pessoa, a nova mulher desse homem, por vezes tem ciúmes dessa primeira esposa. E aí ela exclui essa mulher. E excluir a primeira mulher ou o primeiro marido da sua parceira ou do seu parceiro é botar a sua relação fadada ao fracasso. A gente precisa compreender que até dentro do relacionamento amoroso ele precisa ter ordem, né? Então, se o meu marido atual teve uma mulher anterior, eu sou a segunda mulher. Ele teve uma primeira mulher e eu sou a segunda mulher. Isso é importantíssimo. Se a sua mulher teve 2 casamentos anteriores, então você é o terceiro marido dela. Não adianta você querer achar que você tem que ser soberano nessa relação, né? Você precisa respeitar as relações anteriores. Respeitar e agradecer. Olha que ponto importante, né? Porque se você respeita a primeira mulher, a primeira e a segunda, vamos supor que você se relacione com uma pessoa que teve 2 casamentos. Quando você respeita a primeira e a segunda mulher, você ocupa o seu lugar de terceira esposa, né? Então, quando você ocupa o seu lugar, você ocupa a sua força. E quando a gente ocupa o nosso lugar, deixando cada uma delas ocupar o lugar delas, a gente pode agradecer a elas. Por que agradecer, Cristiane? Agradecer por essa relação primeira lá, não ter dado certo, ter liberado ele. Agradecer a segunda relação, a segunda esposa, pela relação que eles tiveram e não ter dado certo e ter liberado ele para mim. Então a gente, além de respeitar as esposas e os companheiros anteriores, a gente precisa agradecer, porque eu só estou com ele agora, ou você só está com ela agora, porque houve uma liberação da outra parte. Respeitar e agradecer. Importante isso, né? Pensar sobre isso, porque muitas vezes fica nessa picuinha, né?
E nessa picuinha a gente fica muitas vezes no relacionamento só atribulado, trazendo prejuízos para a própria relação, né? Então respeita, né? O problema que ele tem com a mãe dos filhos dele é com a mãe dos filhos dele. Você é outra relação. Alguém botou aqui, Cristiane, isso é muito elevado. Mas se a gente quer ter uma relação de igual, se a gente quer ter uma relação madura, a gente precisa respeitar, né? Porque, veja só, eu tenho uma mestra que um dia ela disse uma frase para mim que eu achei fantástica, que ela diz assim: os provisórios... Ih, gente, vai acabar a live. Faltam 2 minutos. Vocês querem que eu continue ela ou termine? Diz rápido. Gente, continua. Tá dizendo aqui que eu tenho 1 minuto. 1 minuto e 40 segundos. Vamos continuar? Continua. Então, vou encerrar agora e vou começar ao vivo de novo. Vocês entram, tá bom? Vou lá. Continuidade, já que a outra live a gente teve que parar. Eu estava falando sobre relacionamentos anteriores. O quanto é importante a gente respeitar as relações anteriores que os nossos parceiros e as nossas parceiras tiveram. Isso não compete a você. A primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa precisa ter um lugar. A você cabe o seu lugar. Quando a gente não ocupa o nosso lugar, a gente fica numa picuinha, né? Não respeitando o lugar das que vieram antes. E aí, eu estava falando uma coisa que eu considero bastante importante, que é o seguinte: quando a gente, além de respeitar as relações anteriores dos nossos parceiros, que a gente precisa agradecer a eles, né? Porque quando a gente agradece, agradece por aquela pessoa ter vivido aquela relação e ter liberado essa pessoa para você. E quando essa pessoa libera, né? Além de liberar, olha que coisa legal. O nosso companheiro, lá naquela relação, ele foi lapidado para algumas coisas. E quando você é a primeira namorada? Vou responder já já. Quando você, além de respeitar a primeira esposa, ou a segunda esposa, ou a terceira esposa, e agradecer a elas por ter liberado o seu parceiro, porque você só está com ele agora, porque ele foi liberado das outras relações, ou ele se liberou, a relação em si, né? Em cada uma das relações a gente vai se lapidando. Eu tenho uma mestra que ela um dia disse para mim assim: Cristiane, os provisórios são importantes. E de fato, gente, os provisórios, as pessoas que a gente vai encontrando ao longo da vida, que a gente vai se relacionando, eles vão nos lapidando para que a gente possa encontrar a pessoa com quem a gente vai seguir a jornada até o final, né? E que a gente possa ir se lapidando mesmo, né? Se permitindo se relacionar, se desnudar, se flexibilizar, né? Porque relação é flexibilidade, né? É troca. Alguém tem alguma pergunta? Uma pessoa perguntou: e quando você é a primeira namorada? Ótimo, é só uma memória afetiva. Namorada é namorada, tá? A gente está falando de relacionamento, né? De relacionamento mais... de relação, casamento, morar junto, né? Primeira namorada é uma memória afetiva. E aí é também importante pensar, né? Não sei se vocês, se tem gente aqui que está me ouvindo que namora há muito tempo, né? Tá travado aí, gente? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo dizendo que travou? Tá indo? Quando a sogra não gosta de você por ter casado com o filho dela. Olha, esse é um ponto bem importante, né?
quando a sogra não te aceita, quando a sogra não gosta de você. Essa é uma questão de quem? Essa é uma questão da sogra, né? Quando a sogra não te aceita, é uma questão da sogra. A gente precisa ver como esse filho lida com essa situação. Essa questão é do filho com a mãe dele, né? Não é nossa, não é da mulher, né? Agora, quando eu não me sinto aceita pela sogra e fico tentando puxar o companheiro para mim, colocando ele contra a mãe para me defender, acabou a relação. Você viu o que sua mãe fez pra mim? Você viu o que sua mãe falou pra mim? Você viu que não sei o quê? Você tem que me defender, você tem que me proteger. Acabou a relação, né? Então, quando a sogra tem dificuldade de aceitar a companheira ou o companheiro, né? De dar essa bênção, é porque ela tá ligada a questões dela, né? Ela tá ligada a questões infantis dela, a questão do relacionamento dela com o filho, né? Eu costumo dizer que tem mãe que cria o filho como previdência privada, né? Tá ali com seu filho, cria o filho, bota o filho para estudar, para crescer e não quer que ele nunca saia de casa, né? Mas aí essa questão não é da companheira quem vai lidar com esse marido, a questão é do filho com a mãe. Se a gente entra nessa seara, a relação acabou. A gente precisa deixar com que o filho resolva a questão dele com o pai e com a mãe. Porque se eu não permito com que o meu marido ou com a minha esposa resolva as questões deles com os pais dele, eu tô querendo assumir o lugar de pai e mãe. E aí a gente entra de novo naquele lugar da relação hierárquica, né? Meu marido é meu marido, não é meu pai. Minha esposa é minha esposa, não é minha mãe. Fizeram uma pergunta que subiu, gente. Perdi. Então, se relacionar é um grande crescimento, um grande desnudar-se, né? Aprender a flexibilizar. E é muito importante, né, que a gente tenha a bênção dos nossos pais para a gente seguir o nosso caminho, né? Muitas vezes o pai não quer que você se case, ou a mãe não quer que você se case com aquela pessoa. É muito importante que os nossos pais nos abençoem para que a gente possa seguir o nosso caminho. Mas por vezes os pais estão presos a questões deles, e aí a gente precisa ser adulto, honrar os nossos pais e trilhar o nosso próprio caminho, respeitando eles. A pergunta é sobre a dúvida de questão de paternidade. Gente, essa é uma pergunta muito comum na constelação familiar. Quando eu tenho dúvida da paternidade, quando eu não sei... Vamos sair da idealização e vamos para o real. Existem exames para ser feito para descobrir quem é o pai e a mãe. Ponto. Né? Então, assim, não é numa constelação que a gente vai ter que ver no astral, não é isso. Vamos olhar para o real. Existe exame de biologia, química, né, para que a gente possa ter essa informação. E quando o marido não fica totalmente liberado da primeira esposa? Excelente pergunta. O que seria liberado? Quando a esposa não libera? Quando a esposa fica lá querendo casar com ele de novo, querendo ele para si, né? Ou o marido, né? Tem um casal que se separa, que numa separação, qual é a boa separação, gente? A boa separação é quando ambos se respeitam, né? Mas por vezes, num casal, um não está mais disponível para aquela relação e quer sair, e o outro quer manter aquele vínculo, né? Então, qual é a boa separação? É quando ambos entendem que a relação não tem mais futuro. Mas, infelizmente, é difícil encontrar esse equilíbrio no casal. Então, quando eu decido me separar e o meu companheiro não quer se separar, né, é importante que eu respeite ele, honre ele e siga o meu caminho, né? Ele não se liberar é uma questão dele. Agora, se ele ficar me provocando, me convocando,
e o tempo todo numa briga chamando para raiva, quando eu entro nessa dinâmica de raiva com o ex-marido, com o ex-esposa, eu ainda estou ligada a ele, ainda estou conectada a ele. Então a gente também não está disponível para uma próxima relação. Porque se eu estou conectada com uma relação anterior, se eu não resolvi com respeito a essa relação anterior, se eu não olho para essa primeira esposa, se eu não olho para esse primeiro marido com respeito, eu ainda estou conectada a essa pessoa. Então, uma nova relação vai me ter pela metade. Vai me ter num golinho. E aí, essa relação nova fica fadada ao fracasso. Então, é muito importante que numa separação a gente consiga olhar para essa pessoa com quem a gente viveu anos da nossa vida com respeito e consiga se desligar dela, honrando o lugar dela. Desculpa. Honrando todo o aprendizado que eu tive com aquela pessoa. Se eu não honro o aprendizado que eu tive com a primeira esposa e fico com raiva dela, me fazendo de vítima, eu vou para a próxima relação repetindo a mesma história. Como fazer para que o outro libere a gente? Que pergunta difícil essa, Marina. Então, o outro libera a gente quando ele entende que de fato a gente seguiu. Isso é um ponto bem importante. Porque às vezes a gente acha que a gente já foi, que a gente já está vivendo outra vida, outra história, e que a gente não quer mais nada com aquela pessoa, de fato não quer, mas as nossas mágoas, as nossas raivas, alguns débitos da relação anterior ainda me prendem lá atrás. Então, quando eu não permito com que com que o outro interfira na minha vida, no meu humor, na minha tranquilidade, quando eu consigo dar o limite, o outro percebe que de fato eu fui embora. Então, se o outro ainda te impacta, é porque de alguma forma, seja pela raiva, seja pela mágoa, seja pelo ressentimento, seja por um amor reprimido, você ainda está preso ao outro. Pois é, pois é. Quando ele se libera e sente culpa. É o que muito dificulta, né? Uma pessoa, uma separação, tá muito ligado a, de fato, a culpa, né? Às vezes nós não somos perfeitos, a gente está numa relação e a gente faz coisas que não são legais e aí por culpa a gente fica preso à relação anterior. A gente segue o caminho, mas fica lá por culpa preso, mantendo aquela relação, mantendo... um dia eu jogo a minha raiva, outro dia eu entendo, e aí fica às vezes anos numa relação que não terminou lá atrás. Então, gente, pra gente ter uma relação saudável, um segundo casamento saudável, um terceiro casamento saudável, é importante respeitar a pessoa com a qual eu vivi anos e agradecer por todo o aprendizado que aquela relação nos promoveu. Só assim a gente consegue ficar livre para um novo relacionamento. Quando eu ainda me impacto com as demandas daquele anterior, é porque eu ainda não estou tão disponível para a próxima relação. É difícil tudo isso, é difícil. Por isso que eu falei que relacionamento precisa ser entre adultos. A gente precisa pegar as nossas crianças, né? As nossas crianças internas e cuidar delas para a gente poder se relacionar como adulto. Não tenho como ajudá-lo. Não. Você não é mãe dele? Você não tem como ajudar o seu ex-marido a te liberar. Isso é uma questão dele. Ele tá ali na carência dele, da família dele, talvez da mãe dele, da madrasta, da tia, da avó, né? Quando a gente se separa e honra aquela pessoa e vai embora e respeita aquela pessoa, se ele ainda continua preso a você, essa é uma questão dele. Essa é uma questão dela. Eu não tenho
não tenho nada para fazer para ajudar, eu não sou mãe dele. Existem terapeutas, existem terapias, existe psicoterapia, né? Para que possa auxiliar. A gente não é mãe, gente, a gente não é mãe de marido, a gente não é mãe de ex-marido, e marido não é pai da mulher, nem da ex-mulher. Quando a gente fica nesse lugar, a gente não está aberto para um relacionamento saudável. Tem que entregar o que deu e agradecer o que recebeu. É isso aí. Entregar, né? Uma boa fala vamos para uma boa fala numa relação? Como tirar uma relação do nosso imaginário, olhando para o real. Uma boa fala para um relacionamento anterior é dizer assim: eu assumo a minha responsabilidade pelo término da nossa relação e deixo com você a sua responsabilidade pelo término da nossa relação e agradeço por tudo que construímos juntos. Eu me libero e eu te libero. Essa é uma boa fala, Marina, você que está falando aí. Essa é uma boa fala para você fazer todos os dias, né? Assumir a sua parte e deixar com o outro a parte dele. Porque ninguém é vítima e ninguém é algoz numa relação, né? Cada um tem 50% de responsabilidade numa relação de casal. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Relação de adultos, um relacionamento de adultos, um casamento entre adultos, é o entendimento e a responsabilidade de que eu tenho responsabilidade 50% e o meu parceiro tem responsabilidade 50%. Se eu quiser passar por isso, se eu achar que eu tenho mais responsabilidade, eu me torno mãe do meu parceiro. Se o meu parceiro achar que tem mais do que 50% de responsabilidade, ele se torna meu pai. E numa relação de pai e mãe, não é uma relação de casal. Então, relação de casal é entre adultos. Alguma pergunta mais? Isso aí, Marina. Eu assumo a minha responsabilidade. E, gente, vamos incluir as pessoas que a gente se relacionou antes. Todas essas pessoas são importantes, tá? E dar o grau de importância a cada um deles, né? Eu não preciso entrar em contato com essas pessoas, né? As pessoas, muito na constelação, as pessoas me perguntam isso: como assim honrar o meu primeiro marido, o meu primeiro, né? Uma relação, quando tem uma relação sexual, é uma relação que tem um vínculo, né? Então, como assim honrar o primeiro marido, o segundo marido? Eu preciso ligar para ele? Não. Você só precisa dar um lugar para ele na sua vida, no seu coração. Respeitar, agradecer por tudo que aprendeu e pronto. E se eu tiver uma relação ruim com meu pai, mas com meu padrasto foi maravilhosa? Então, é outro emaranhamento, né? Que bom que você teve um padrasto, que você teve uma relação legal, né? Uma relação com o masculino. Mas a sua relação primal é com seu pai, né? Como você lida com esse masculino é que é o mais importante. O padrasto não é pai. Isso é muito importante. Quando a gente substitui um padrasto pelo nosso pai ou uma madrasta pela nossa mãe, a gente não está aceitando o nosso pai e a nossa mãe. Lembra que eu falei no início? Quando a gente não aceita a nossa mãe do jeito que ela é, quando a gente não aceita o nosso pai do jeito que ele é, a gente vai para uma relação amorosa e afetiva esperando que esse companheiro seja meu pai ou minha mãe. E essa dinâmica, ela é inconsciente. Inconsciente. Então, para eu me relacionar como adulto, eu preciso olhar para o meu pai e para minha mãe real, com todas as limitações e defeitos deles, e aceitá-los como reais. Aceitar que ele é minha origem, que ele é minha raiz, que ela é minha força, e aí sim eu posso ir adulta para uma relação amorosa.
Se eu não aceito meu pai e minha mãe, eu vou em busca de um pai ou uma mãe numa relação afetiva. Então, pai não padrasto não é pai, madrasta não é pai. Padrasto e madrasta é um a mais. Se você teve uma boa relação com eles, ótimo, né? É um bônus. Quem não sabe que é adotado, e quem não sabe que é adotado? Isso é um segredo de família, né? Segredos de família desestrutura o sistema. Todos os segredos trazem prejuízos, ainda mais quando se fala da origem da pessoa, das raízes da pessoa, né? Então, isso com certeza, numa relação, uma pessoa, um homem que é adotado e vai para uma relação e não sabe que é adotado, ele tem uma dificuldade de acessar a força dele do masculino, a força propulsora dele para a vida. Isso muito comumente é visto na sistêmica, tá? Então, é sempre importante que os segredos, né, nesse sentido de origem, eles possam ser revelados, né? Então, se você adota uma criança, já estou dizendo até para quem hoje adota uma criança, né, o quanto é importante que a criança saiba que ela é adotada e o quanto é importante que ela saiba sobre os seus pais originais. Falo muito isso como... Vocês querem fazer mais perguntas? Eu posso encerrar nossa live de hoje, nosso happy hour. Cris, fala do casal homoafetivo. Gente, muito se fala das novas relações, né? As novas relações, os casais homoafetivos, cada qual, por mais que sejam 2 homens ou 2 mulheres, cada um exerce uma força no sistema, né? Uma das partes assume a força do feminino e a outra das partes assume a força do masculino. Então, cada um vai encontrar a sua função ali naquele casal, né? A gente está falando de força do feminino e do masculino. Então, no casal homoafetivo, cada um vai encontrar a sua função. Filme Lion do Netflix. Esse filme é maravilhoso, porque um homem ou uma mulher que não sabe a sua origem, ele sempre fica sentindo uma falta nele. Ele sempre tem uma dificuldade de reconhecer quem ele é, de compreender. Ele fica internamente, né? A alma dele é como se estivesse faltando uma parte, como se estivesse faltando uma peça do quebra-cabeça. Então ele vai ter sempre um buraco existencial. E ele vai sempre querer buscar saber sobre as suas origens, o quanto é importante a gente saber das nossas origens. Eu vou responder mais 2 perguntas para a gente encerrar, pode ser? Mais 2 perguntas? Muito obrigada, que bom. Como saber se você está insistindo numa relação sem futuro? O que é uma relação sem futuro, né? Lembra dos 3 pontos que eu falei no relacionamento? Primeiro ponto para se ter uma relação saudável é o sexo. Se tem um sexo saudável, se você tem desejo, se você tem tesão nesse homem e nessa mulher, é porque você vê ele como homem e ele vê você como mulher. Então, adultos se relacionam com sexo. Se eu não consigo ter um sexo com meu companheiro, né, uma relação hierárquica, por exemplo, onde eu quero que meu marido seja o meu pai, a filha não vai ter tesão no pai, nem o filho vai ter tesão na mãe. Então começa uma desorganização no relacionamento. Então, o primeiro ponto para o relacionamento estar saudável, a pergunta foi: como descobrir se eu estou insistindo numa relação sem futuro? Primeiro ponto, ver como está a relação sexual. Se tem como resgatar o sexo, se tem como resgatar o tesão, se você sente prazer, se você se permite ao prazer nessa relação sexual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é objetivo de vida. Vocês têm um objetivo de vida, né? Vocês olham para a mesma direção ou cada um olha para um lugar diferente? Porque
Se ambos olharem para a mesma direção, nós vamos caminhar juntos. Se um olha para um lugar e eu olho para, se um olha para a esquerda, para a direita e eu olho para frente, não tem caminhar juntos. E o terceiro ponto é o amor, né? Qual é o amor que você tem por essa pessoa? Como você mensura esse sentimento? É um sentimento puro, um sentimento que liberta, ou é um sentimento de dependência e codependência? 3 pontos importantes para saber se você está investindo numa relação sem futuro. Respondi? Oi, mãe. E quando não há equilíbrio entre dar e receber? Quando não há equilíbrio entre o dar e receber, se torna uma relação hierárquica. Então, é uma relação que não existe, né? O que é o equilíbrio entre dar e receber? É um equilíbrio de troca. Ora eu dou para o meu parceiro, ora eu recebo do meu parceiro. Ora eu dou para o meu parceiro, ora eu recebo do meu parceiro, né? Agora, se eu só recebo, se eu só dou para o meu parceiro, eu me sinto superior a ele. Então, eu superior a ele, eu fico numa relação hierárquica. Se eu só recebo, eu me sinto inferior a ele. Então, eu também fico numa relação hierárquica. E numa relação hierárquica, não existe troca. Não é uma relação de iguais. É uma relação de pai ou de mãe. Então, se não houver equilíbrio do dar e do receber, não é relação de casal. Relação de iguais. Mais uma pergunta para a gente terminar nosso happy hour de hoje. Tô querendo responder perguntas porque muita gente me fez pergunta essa semana. Identificados, né? Tem pessoas que estão identificados com a mãe, com o pai, né? Tem muitos casais aí que estão casados, mas ainda identificados com o modelo de viver do pai e da mãe. E isso fica muito... Já tá gravada, a live já tá gravada lá. Esse já é o segundo round. Então vamos terminar, gente? Já tô vendo que não tem mais perguntas. Podemos terminar? Então, ok. Então, vou dar uma dica sistêmica para vocês. Se você quer ter um relacionamento, conquistar uma pessoa, ter um relacionamento afetivo e ainda não conseguiu encontrar essa pessoa, não conseguiu construir uma relação, observe qual é o seu papel na sua família de origem. Se você de fato está ocupando o seu lugar, né, de filho mais velho, de filho mais novo, qual é o seu lugar na sua família de origem? Se você deseja construir uma relação amorosa e ainda não conseguiu encontrar alguém, você precisa ocupar o seu lugar na sua família de origem. Você não é mãe da sua mãe, você não é pai do seu pai, você não é pai da sua mãe, e enfim, e você não é mãe ou pai dos seus irmãos. Então, quando a gente ocupa o nosso lugar, a gente consegue construir uma relação saudável. Agora, se você já teve uma relação e se separou uma ou 2 vezes, né? Como construir uma nova relação? Honrando as relações anteriores e respeitando os filhos dessa relação anterior. Quando você assume uma nova relação, que essa pessoa já teve esposas ou esposos anteriores com filhos, esse filho está em primeiro lugar do que você. Esse filho veio primeiro. Esse filho tem, na ordem, ele tem precedência. Então, se eu entro numa relação com uma pessoa que já tenha filhos, eu preciso respeitar a ordem desse filho. Eu preciso compreender que esse filho tem precedência. Se eu fico disputando a atenção
com esse filho, com essa primeira esposa ou com esse primeiro esposo, eu faço com que a minha relação fique fadada ao fracasso. Então, gente, para que a gente possa estabelecer relações saudáveis, a gente precisa ocupar o nosso lugar, seja para construir novas relações, quando não se tem nenhuma relação, ou construir um segundo ou um terceiro casamento. É importante respeitar todos do sistema, tá bom? E como eu falei aqui anteriormente, para pessoas que a Marina perguntou muito sobre isso, eu vou repetir. Quando você não se sente liberado da relação anterior pela sua esposa, ex-esposo, seu ex-marido, você pode fazer uma entrega diária, né? Eu diria até por 21 dias, você dizer, para mentalizar o seu primeiro marido ali, para liberar ele e dizer: eu assumo a minha parte na responsabilidade do fracasso do nosso relacionamento e deixo com você a sua parte na responsabilidade e agradeço tudo o que construímos juntos. Então, seguir o nosso caminho para que a gente possa se abrir a novas relações de forma inteira, de forma saudável e de forma adulta. Casar requer adultos, ok? Vamos parar por aqui hoje. Terça-feira, convido vocês para um bate-papo com uma escritora que eu super admiro, que é a Marla de Queiroz, que eu tenho livros dela aqui e sou apaixonada pela leitura dela. Ela vai estar aqui conosco, trazendo um pouco de poesia para esse momento. Então, terça-feira, a gente vai estar conversando aqui um pouquinho, eu e a Marla de Queiroz. E na próxima sexta, o nosso happy hour, eu tô deixando aí para vocês dizerem qual é o tema que vocês querem que eu aborde na próxima sexta-feira, tá? Algumas pessoas já me mandaram pedidos, alguém me falou para eu falar sobre herança, outra pessoa me pediu para falar sobre o quê, gente? Eu esqueci. Então, enfim, podem pedir aí temas para a próxima live de sexta-feira. Eu vou sempre trazer o tema que vocês escolherem. Na terça-feira eu vou combinar com a Marla ainda qual vai ser o nosso tema de terça-feira. Acompanhe aí no Instagram que a gente vai estar crescendo juntos aí nesse momento. E eu desejo bons relacionamentos, boa escuta, né? Uma fala elucidativa para que a gente possa ter uma boa relação nesse estreitamento aí do confinamento. A gente precisa saber falar, saber escutar e saber trocar. Boas trocas para vocês. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pela presença de vocês. Tchau.